Olá amigos do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou apresentar o nosso projetinho da caixaria, do armário, da parte esquerda do nosso armário de cozinha. Eu já fiz a montagem dessa caixaria, ela está bem aqui atrás da câmera, né? E fiz os cortes dela conforme o projeto que nós fizemos lá no SketchUp. Fiz a montagem dela. E vou fazer depois a desmontagem para que a gente possa aplicar o produto cupinicida, né, na madeira dessa caixaria e depois fazer as forrações de fórmica conforme necessário. Especialmente a prateleira que vai ficar abaixo da cuba, ela precisa de uma proteção melhor do que as demais partes da nossa caixaria. Eu vou mostrar então para vocês agora essa caixaria já montada, ok? Depois nós vamos fazer a desmontagem dela, e aí a gente vai passo a passo, filmando todo o processo, ok? Vamos lá então. Bem, aqui está a caixaria montada. Essa parte que eu estou filmando aqui é a parte de trás. Deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouco a iluminação. Essa é a parte de trás. Essa parte aqui é aberta, porque aqui em cima vai ficar a cuba, e aqui tem lá o nosso filtro, aqui vai ter o sifão. Então essa prateleira que está confeccionada aqui, ela vai precisar de uma forração de fórmica. Por quê? Se houver algum vazamento aqui da cuba ou do sifão, ela vai sofrer. A mesma coisa são esses componentes que ficam aqui atrás, né? Principalmente nessa parte daqui para cá, que é a parte molhada, né? Já essa parte desse gabinete, que vão ficar as gavetas, né? Não precisa se preocupar tanto, que dificilmente ela vai ficar exposta à umidade. Essa parte de cá também eu não preciso forrar com fórmica, porque ela vai ficar colada na pedra, né, naquela pedra de granito. Esse lado aqui também vai ficar colado na pedra de granito. Melhor, o lado de lá vai ficar colada naquela parede de alvenaria, e esse lado vai ficar colada com a pedra de granito. Essa aqui é a frente do armário, né? Ele vai ser colocado. Como ele vai ser colocado? Eu vou dar uma virada aqui no armário para a gente filmar ele de frente. Então, recapitulando. Essa parte, agora ele está de frente, né? Essa parte da direita aqui, essa parte da direita, é onde nós vamos confeccionar o gaveteiro, né? As gavetas. Ela tem 410 milímetros, desse lado até esse. Vai ter o gaveteiro com uma gaveta profunda aqui e mais duas gavetas aqui em cima. Aqui, já do lado da parte molhada, eu vou fazer uma gaveta só, tá? Uma gaveta aqui embaixo, e essa prateleira é a que vai proteger essa gaveta contra qualquer respingo que por acaso cair da cuba, que vai ficar desse lado. Então, desse lado de cá, desse lado daqui para cá, é onde fica aquela coluna, aquela pedra, né, de granito, que é a coluna da nossa pia. Daqui para lá já tem a outra caixaria que nós já confeccionamos. E desse lado de cá é a caixaria, que é o segundo módulo, né, da nossa fabricação. Essa é a caixaria da esquerda. Então é isso. Aqui nós vamos fabricar duas portas, né? Elas vão abrir uma para cá, vão fechar, né? Vão fechar uma para cá e a outra para cá. Eu ia, a princípio, fabricar uma porta que eu pudesse fechar assim, né? Assim. Mas, veja bem, olha o tamanho disso. Ela ia ficar vindo muito para cá, né? Atrapalhando muito. E ela é mais complicada, e eu não tenho tanta expertise ainda para fazer essa porta, porque ela iria levar aqui dois pistões, né? Um aqui e outro aqui. Aqui embaixo as dobradiças, de repente 3 dobradiças bem fortes. E esses pistões, com o tempo, eles vão perdendo um pouco o gás, né, a pressão. E a porta de abrir aqui vão ser portas bem pequenas, né, porque duas vai ficar uma largura de porta bem conveniente, onde não vai invadir muito espaço para cá. E ela vai ser bem mais funcional. Vou fazer duas portas de amortecimento. Aqui em cima eu já fiz esse travamento já na horizontal, porque aí eu ganho espaço aqui para poder colocar as frentes de gaveta, aproveitando o máximo a profundidade de cada gaveta. Então o projeto já está pronto. Eu fiz esse projeto no SketchUp. Aqui eu já imprimi, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar bem aí. Eu já imprimi ele, já com as medidas todas, para facilitar a montagem.
Aqui embaixo, ó, eu já imprimi o plano de corte que o Max Cut, com aquele relatório, me forneceu, ó. Tá vendo? Já tem o nome das peças, a posição de corte. Aí conforme eu vou cortando, eu vou marcando aqui, ó. Vou fazendo X, tá vendo? Já cortei essa, de maneira que eu consigo cortar todas as peças. Aqui em cima são as peças dos sarrafos da base, os frontões do gabinete, tá vendo? O sarrafo, mais um sarrafo da base, o 2, o frontão 2 de cima. E aqui do lado o relatório me dá, ó, todas as medidas, para eu não me confundir na hora que eu estiver cortando a madeira. Entendeu? E aqui já me dá a posição de corte, como que eu tenho que cortar. Então é simples, é só seguir esse caminho aqui, usando os dois programas, né? O primeiro programa, que é o SketchUp, eu faço o desenho do móvel, lá e depois eu imprimo, e aqui eu já tenho como visualizar ele pronto, e como visualizar as medidas que eu tenho que cortar para poder produzir cada componente. Então fica bem fácil, né? Fica bem tranquilo. Pra gente que é robista, é show de bola. Aqui, ó, do outro armário, também tem um plano de corte aqui, tá vendo? Já tá pronto, ó. As partes das gavetas, as laterais, as medidas, tudo bonitinho. E tem outra, né? Aqui acho que não tem só isso. Então eu programo lá a dimensão da chapa que eu quero cortar, e ele já divide direitinho, já me mostra onde eu tenho que cortar, para que eu possa economizar o máximo da chapa, né? Que eu comprei para fazer. E aí o que sobrar serve para outro projeto. Entendeu? Então eu tenho essa guia aqui que me facilita muito na hora de eu executar o serviço, né? Na hora de se executar, isso me facilita muito na hora de se executar o serviço. Então é isso. Agora no próximo vídeo eu vou já mostrar a desmontagem, né? E aí a gente vai começar no próximo vídeo não, no próximo bloco, que vai ser nesse mesmo vídeo. No próximo bloco, nesse mesmo vídeo, eu vou filmar eu fazendo a desmontagem desse móvel e iniciando a primeira tarefa, que é a aplicação do cupinicida em toda essa madeira, né, todo esse compensado. E depois que a gente fizer isso, a gente vai para a segunda tarefa, que vai ser a aplicação da fórmica nas partes necessárias, né, nas partes necessárias. Então, nos vemos no próximo bloco. Nesse bloco, nós vamos fazer a desmontagem da nossa caixaria para poder aplicar a proteção contra pragas, né, o ginocupim. Uma vez feito a desmontagem da nossa caixaria, o passo seguinte é fazer a aplicação do cupinicida. Para isso, eu vou utilizar luva, óculos de proteção, máscara, porque esse pesticida faz mal à saúde, um copinho de geleia, né, acho que esse copo aqui é de extrato de tomate, né, pode ser, e um pincel. Vamos lá então. Então eu vou fazer isso em todas as peças, ok? É exatamente o que eu fiz nessa primeira peça, eu vou fazer nas outras, ok? Então já apliquei o produto na madeira e com o pincel, né? Utilizando o API. E pelo que consta no manual do produto, é necessário se aguardar de 24, ou melhor, de 48 a 72 horas para que o produto seque totalmente e fique pronto para a próxima etapa, que é a pintura ou a colocação da fórmica, né, do acabamento superficial,
que nós vamos fazer no próximo bloco. Então ele vai ficar aqui secando por 48 horas e depois disso a gente vai aplicar tinta, esmalte à base de água nas partes que não serão necessárias de aplicar fórmica e depois fórmica nos locais que são necessários e também fita de borda para dar o acabamento na parte da espessura da madeira. Okay? Então, para vocês vai ser rapidinho, né? Para mim, vou ter que esperar 2 dias. Olá, amigos do canal. No último bloco, nós falamos sobre a importância de se aplicar o cupinicida sobre a madeira. Né? A gente aplicou o cupinicida em todas as peças de compensado naval e aguardamos que ele secasse por 72 horas. Hoje, nós iremos aplicar a fórmica sobre as faces necessárias das nossas peças. Para isso, eu vou precisar de um riscador de fórmica curvo. É esse aqui. Eu gosto mais desse. Tem um outro, mas eu gosto desse. As nossas luvas, né, de proteção, para a gente não se machucar. Eu utilizei aqui uma réguazinha, eu tinha aqui uma soltinha de material, para riscar mais ou menos um dedo a mais do que a largura, o comprimento e a largura das peças. Aqui. E mais um pouquinho a mais a gente risca, tanto aqui quanto aqui, desse lado e desse lado. Para isso, eu usei essa régua aqui, usei um lápis, aquele lápis para pintura, né? Mais grosso, lápis de carpinteiro. Aí eu já risquei aqui um pouquinho a mais, já usando a própria peça como referência, e risquei um dedinho a mais em todos os 4 lados da peça. Okay? Aí eu estou utilizando um pedacinho de MDF que sobrou para não riscar a minha mesa. Eu coloco por baixo e com a própria régua eu venho com o riscador e corto as peças de fórmica que eu vou precisar para poder forrar aqui a nossa peça de compensado naval. Okay? Então eu vou fazer isso. Já risquei esse lado e risquei esse lado. Aqui não precisa porque é o final. Coloquei essa peça nessa posição do comprimento, porque aí dá para eu depois tirar uma outra peça aqui também no comprimento, uma peça dessa largura que vai ser o outro lado que eu vou ter que forrar, de maneira a utilizar o material de uma forma mais econômica possível. Okay? Vou retirar aqui essa peça e vou cortar aqui. Eu posso cortar essa peça, essa folha de fórmica, de ponta a ponta. Que aí eu quebro ela assim e depois quebro ela no meio, certo? É bem simples. Eu riscar assim. E ela já vai ficar, ela vai quebrar certinho aonde eu quebro. Vou lá para o outro lado. Importante é a gente segurar bem a régua para ela não sair da posição. Agora olha como é fácil. Basta eu fazer isso. Ela quebra exatamente aonde eu estou. Bem tranquilo, né? Com essa coisa que eu coloco aqui e risco. Do mesmo jeito. Bem tranquilo, né? Então essa peça aqui já vai ser na medida que eu preciso para forrar essa peça de compensado naval, que é uma das laterais, ok?
Então agora, o que eu vou fazer? Vou forrar aqui, que eu tenho uma... Eu coloquei aqui por baixo uma peça de MDF de 6mm nova. Então eu vou forrar isso aqui com plástico, para não, na hora que eu for passar a cola de contato, não respingar na minha peça nova aqui que eu vou utilizar para outros serviços, ok? Então eu vou pegar aqui um plástico para poder proteger. Então, amigos, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar 2 demãos de cola de contato na peça de compensado naval que a gente pretende forrar. Para isso, primeiramente eu vou limpar ela com esse pincelzinho para tirar qualquer poeira, um pó de serra que possa estar aqui nesse lado, okay? Nesse lado da nossa peça. O que eu vou precisar para essa tarefa? Vou precisar de uma espátulazinha própria para poder aplicar a cola de contato. Vou precisar da máscara, porque esse produto é tóxico. Okay? E vou precisar da nossa cola de contato. Então, vamos lá. Tirar aqui um pouco a máscara só para falar o que é que eu fiz aqui. Eu apliquei uma generosa quantidade de cola de contato, espalhei bem, especialmente aqui nas bordas, né, que é onde ele pode descolar, e tirei o excesso. Você vai vendo assim que tem alguns pontos que ela fica com excesso. Aí você tira, porque aí senão começa a formar umas bolhazinhas nas laterais e atrapalha o processo, ok? Então aqui eu vou esperar mais ou menos uns 5 a 10 minutos, o tempo pode estar quente. Enquanto isso eu vou aplicar, vou deixar ela aqui do lado, secando, e vou aplicar na nossa folha de fórmica, ok? Vou aplicar na nossa folha de fórmica do mesmo jeito que eu fiz aqui com a nossa peça de compensado naval. Pronto, pessoal, já apliquei então na fórmica e já apliquei na nossa peça. Agora eu vou esperar mais uns 5 minutinhos e vou dar uma segunda demão na peça. Então eu coloquei aqui a mão sobre a peça e estou vendo que está bem seco, não tá? Minha mão não está mais agarrando na peça, né?
Então, essa é a dica, que a peça já está pronta para que a gente aplique a segunda demão. Okay? Então agora eu vou esperar mais ou menos uns 10 a 15 minutos para poder a gente colar a peça de fórmica sobre a nossa peça de compensado naval, ok? Bom, já se passaram 15 minutos, mais ou menos. Então agora é a hora da gente colar a fórmica na nossa peça de compensado. Para isso, eu utilizo os sarrafinhos de madeira, coloco aqui, aqui e agora eu vou pegar a nossa peça de fórmica e vou posicionar em cima da nossa peça de compensado naval, né, para poder fazer a aderência de uma peça na outra. Então, para que elas não colhem errado, né, eu coloquei esses sarrafos de madeira para eu ir posicionando de maneira que ela vai ficar certinho, ok? Então agora eu vou tirar esse primeiro e aí eu já colo aqui, ok? E assim eu vou fazendo. Vou tirar o segundo e vou colando aqui. Esse o último, o quarto. Porque aí não tem erro, ela não vai colar errado. Entendeu? Ficar de cola, mas aí depois eu... Aí se quiser, para ficar legal, pega um taquinho de madeira. Pegar aqui um taquinho de madeira, aí eu vou passando aqui, de modo que a peça fique bem aderido. Principalmente aqui nas laterais, é onde costuma começar a descolar. Agora, com uma estopa e um pouquinho de solvente, eu vou tirar esse excesso de cola que ficou aqui dentro. Geralmente acontece. Nossa, esses que estão na pontinha aqui não é nem vai fazer. Agora é esperar secar mais, né? Já tá bem aqui. E depois a gente vai para a nossa próxima etapa, que é cortar aqui o excesso da fórmica, refilar para poder deixar pronto para colocar as bordas, né? A nossa peça de compensado naval. Agora então, pessoal, nós vamos cortar aqui o excesso de fórmica, ok? Vou ver se eu dou uma aproximada aqui para vocês conseguirem observar. Estou gravando no meu celular. E aí, esse aparelho para eu dar um zoom. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui com detalhe. Vou tentar fazer. Então eu venho aqui usando a própria madeira, eu risco aqui bem bonito, né?
E aí, ó, a gente tira. Aí eu faço assim, os 4 lados, tá vendo? Então agora, pessoal, já cortamos o excesso. Nosso próximo passo agora é dar o acabamento aqui na periferia, né, no perímetro da nossa peça. A gente vai dar o acabamento. Para isso, eu utilizo uma tupia. Eu vou explicar direitinho como é que eu faço. É bem simples e bem prático. Tem pessoas que usam a lixa, né? Tem com a lixa aqui, no acabamento na lixa, mas eu acho muito trabalhoso. Eu prefiro usar a tupia. Vou mostrar para vocês como eu faço. O que eu faço para refilar? Eu viro a peça ao contrário, tá? Ou seja, com a fórmica para baixo. Aí eu pego a minha tupia, tá bem ligado aqui, coloco a lâmina, são 2 lâminas, uma do lado de cá e do lado de cá. Coloco essa lâmina voltada para cá, mais ou menos um ângulo mais próximo para cá. Aí eu encosto ela aqui, na minha peça aqui, e aí eu vou ajustar essa minha guia com essa lateral da tupia, com a lâmina encostada lá. Ela vai ser o meu calibrador. Aí prendo de um lado e faço a mesma coisa do lado de cá e prendo do outro. E aqui, ó, já estamos usando nosso grampo C de 3 polegadas que foi recuperado, já está sendo útil aqui. Feito isso, agora eu aumento o comprimento para ela poder pegar, inclusive a fórmica que está do outro lado, e aí a gente faz um corte aqui deixando a fórmica bem rente. Então o que acontece? Eu vou fazer isso nos 4 cantos da nossa peça. Veja só como foi o resultado desse trabalho rápido. Ficou bem rente a madeira. E olha, perfeito. Perfeito. Então é assim que eu faço. Eu vou fazer isso então em todas as peças. Em todos os lados dessa peça. Você vai refilar dessa forma, ao contrário, né? Coloca ao contrário, posiciona aqui a nossa madeira, essa rafinha aqui bem próximo, e faz os 4 lados, de maneira que vai ficar perfeito, pronto para poder aplicar a fita de borda. E esse foi o resultado final, pessoal, olha só. Tá bem um acabamento primoroso. Todas as laterais, ó. Agora, essa peça já está praticamente pronta. Só falta eu fazer o arremate aqui, que eu vou fazer com uma frezinha fina, menorzinha, né? Ou então até com uma lixa mesmo. Dou uma lixada, que é pouca coisa. Mas a parte mais trabalhosa, que é todo o perímetro, foi rapidamente feito com essa técnica de usar a tupia. Ela vai fazer a laminação e deixar um acabamento pronto aqui para poder aplicar a borda nos locais que serão necessários. E assim eu faço em todas as peças. Okay?